Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e no dia de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha vida de leitura, a minha rotina de leitura. Quais livros que eu costumo ler, como eu divido esses livros em categorias, em qual horário do dia eu leio cada tipo de livro, tá bom? Então fica aqui até o fim para você descobrir como você também pode organizar a sua rotina de leitura. Então eu já vou começar pelo começo, certo? Em alguns lugares eu já falei um pouco sobre as categorias em que eu divido os livros que eu leio. E eu acho isso importantíssimo para você organizar a sua rotina de leitura, sua vida de leitura. E até mesmo para saber os horários dos livros que você pretende ler. O melhor horário para ler cada livro, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem ler mais de um livro de uma vez. Só que no meu caso isso é imprescindível, porque eu não consigo ficar só focada em um mesmo livro, porque às vezes eu posso cansar desse livro. Então, se eu cansar daquele livro, eu pelo menos não vou, por exemplo, para as redes sociais ou fazer alguma outra coisa, ficar vendo vídeos aleatórios e tudo, mas eu posso saber que eu tenho um outro livro de uma outra temática me esperando também para que eu leia, né? Então, assim, como vocês conseguem perceber, eu gosto muito de ler e eu estou formando a minha biblioteca. E a minha biblioteca não é só de livros decorativos, tá bom? Mas são livros que eu realmente ou já li ou pretendo ler. E se eles estão na minha biblioteca é porque eu quero relê-los um dia. Inclusive, teve até um livro que eu li recentemente, eu acho que foi no mês de março que eu li, um livro de literatura e tudo, e que eu não gostei muito do livro, e eu acabei levando pro sebo, sabe? Eu e meu marido normalmente vamos, todo mês vamos ao sebo, pelo menos uma vez, que aqui em João Pessoa só tem um sebo, né? Que é assim grande, que tem muita variedade e tudo. Então a gente vai pelo menos uma vez ao sebo e a gente faz uma limpa dos livros que a gente tem, aqueles que a gente não quer mais na nossa biblioteca, né? Para também ficar sempre renovando, mas não de uma forma aleatória, mas realmente a gente escolhe livros que a gente não quer guardar, leva para o sebo e lá a gente consegue um crédito para pegar novos livros, né? Livros que a gente realmente deseja ter na nossa biblioteca. Então é assim que a gente vive também a nossa rotina de reaproveitamento de livros, vamos dizer assim. E aí a gente consegue buscar os livros que a gente já quer ter na nossa casa, mas que ainda não comprou, ou que está muito caro pela Amazon, algo assim, tudo. Então, saindo um pouco dessa introdução, eu quero falar para vocês que eu tenho, de forma específica, eu tenho 2 momentos de leitura no meu dia. Eu diria 3, mas é porque um é um pouco incerto se eu realmente vou ler aquele livro que eu me propus. Eu vou explicar para vocês. A minha rotina, eu já falei um pouco sobre ela nesse vídeo aqui em cima, que eu vou comparando a rotina que C.S. Lewis propõe para um acadêmico e a minha rotina real, certo? Eu sei que muitas vezes a gente ouve muito falar essas coisas de rotina e isso faz com que a gente queira viver aquela mesma rotina daquela pessoa para conseguir ter os mesmos resultados na vida que aquela pessoa teve. Quem não gostaria de ser um escritor famoso como o C.S. Lewis? Famoso não, mas escritor, escrever bem como ele. Todo mundo gostaria, né? Mas não é porque na nossa realidade a gente não consegue ter a rotina que ele teve, que a gente não vai conseguir também atingir certas metas e certos resultados que a gente se propõe a viver. Então, assim, eu fui colocando e acoplando realidades de rotina que eu gostaria de ter na minha rotina, trazendo também de rotinas de outras pessoas, né? Mas aqui está a minha rotina real. E lá você vai ver que logo após o meu retorno da missa, todas as manhãs, eu vivo um momento de oração, né? Um momento de oração pessoal, estudo bíblico, em que eu pego a palavra de Deus e eu rezo com o evangelho, com a liturgia diária daquele dia. Então já é a minha primeira leitura do dia, né? Querendo ou não. Então eu leio a palavra de Deus todos os dias de manhã. E além da palavra de Deus, eu também leio um livro espiritual, caso dê tempo. Por isso que esse é o meu primeiro momento de leitura, logo pela manhã. A primeira coisa que eu faço, digamos a segunda coisa, porque a primeira coisa eu vou pra missa, né? Aí quando eu volto da missa eu faço isso antes mesmo de tomar café da manhã. Então, eu estou lendo como livro espiritual nesse tempo Tecendo Fio de Ouro, que na verdade não é uma leitura assim, eu vou ler o livro e tudo, mas é uma leitura oracional, né? Em que você vai rezando com a sua própria história. Inclusive, eu falei um pouco sobre esse livro no meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu tenho até vergonha de mostrar ele, mas enfim, tá aqui o link
aqui em cima para caso você se interesse em saber um pouco mais sobre esse livro. Então, faz tempo já que eu tô lendo, eu já passei da metade dele, mas eu não tô com pressa para terminar. Não é aquele livro que você fica, nossa, eu quero começar a terminar e tudo. Inclusive, eu já li esse livro, eu já rezei com esse livro de forma ainda mais aprofundada do que eu tô fazendo agora. Quando eu tinha 21 anos, eu acho. Então, há 11 anos eu já rezei com esse livro para me aprofundar na minha história. E ao longo de todo esse tempo de oração, eu me aprofundo muito nesses conceitos desse livro. Eu vou e volto nele, assim. É um must-have para mim, dentro da minha casa. Porque é a base da minha vivência do autoconhecimento, foi através desse livro, sabe? Então, assim, hoje eu já consigo me aprofundar mais em outros pontos de autoconhecimento que não estão nesse livro, mas que já são mais profundos que ele, sabe? Mas tudo tem que começar de algum lugar. E eu comecei por esse livro e aí, de tempos em tempos, eu gosto de retornar a ele para me aprofundar mais nos conceitos. Então, assim, eu sempre leio a Bíblia e um livro espiritual nesse momento pela manhã. Nem sempre dá tempo de ler os dois e tudo, e é por isso que às vezes fica bem mais arrastada essa leitura. Depois disso, né, na minha rotina diária, eu tomo café, eu vivo um momento de escrita, né? Então eu tenho assim 30 minutos de escrita também, eu busco escrever todos os dias, fazer as minhas morning pages, né? Que aí já é uma outra história, que tem um vídeo também aqui no canal sobre como eu comecei essa minha rotina de escrita. Mas vamos nos deter aos livros. Depois desse tempo de escrita, eu tenho um tempo de leitura de livros técnicos. O que quer dizer livros técnicos? São livros sobre algum assunto específico que eu quero estudar, que eu quero aprender. O objetivo do livro espiritual é se aprofundar na espiritualidade, né? O objetivo do livro técnico é estudar e aprender alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu estou fazendo faculdade de filosofia. Tem vezes que esse tempo de leitura é a leitura do e-book da faculdade que eu tenho que ler para poder fazer as provas, enfim, estudar filosofia, né? Mas quando eu estou mais tranquila na faculdade, que dá para utilizar esse tempo para fazer alguma leitura também de filosofia, ou então de desenvolvimento pessoal, ou então alguma leitura de literatura um pouco mais densa. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Um livro que eu tô lendo nesse tempo, durante esse horário, esses 30 minutos também que eu me coloco, é esse, O Coração, que é uma análise da afetividade humana e divina, de Dietrich von Hildebrand. E ele é um livro que eu diria que é um livro filosófico, né? Que vai falando um pouco da antropologia filosófica do ser humano, de forma especial dentro da potência da área do ser, da afetividade. Que a gente tem uma introdução sobre isso aqui no Tecendo Fio de Ouro, e aqui a gente se aprofunda um pouco mais na afetividade em si. Então é maravilhoso. É muito bom porque eu vou mesclando esses conhecimentos, né? Você, assim, para você ler um livro, você tem que ter lido 1000 outros livros. Então, por exemplo, para você ler esse livro Um Coração, que vai falando muito da afetividade, seria bom, por exemplo, que você tivesse lido e rezado com Tecendo Fio de Ouro. Mas isso impede que você leia esse outro? Não, não impede. Mas você vai ter uma experiência muito mais aprofundada e vai entender mais do que o autor quer dizer se você já tem tido experiência com alguns outros livros. Então, fora essa dimensão da filosofia, de antropologia filosófica em si, tem alguns livros que estão na lista também para entrar nesse horário, assim que eu terminar esse O Coração, certo? Que é Filosofar, de Joseph Pieper, e Ócio em Contemplação, também de Joseph Pieper. São dois livros que, como vocês podem ver, ainda estão com plástico, porque ainda não chegou o momento de eu lê-los, mas são dois livros de assuntos que me interessam muito, né? De filosofia. Esse Joseph Pieper é um filósofo que vai falando muitas realidades introdutórias à filosofia como um todo, mas também consegue se aprofundar, né? Ainda não li nenhum livro dele, esses dois vão ser os primeiros que eu vou ler, mas muitos dos meus professores da faculdade citam esse autor. Então, assim, eu pego as citações e eu digo, eu vou tentar achar os livros ali na Amazon para já ficar ali na minha lista de desejos e quando tiver em promoção eu compro. Então foi exatamente isso que aconteceu. No último Amazon Day, né, que tem aquelas promoções, esses dois livros estavam em promoção, eu aproveitei para comprar, porque já eram livros que eu queria ter, né, e que eu queria estudar sobre eles. Me aprofundar na dimensão da filosofia. Outra realidade que eu quero muito estudar mais é psicologia, né? Eu amo antropologia filosófica, por exemplo, e a antropologia filosófica é aquela área de estudo da filosofia que fala sobre o ser humano como um todo. E assim, a psicologia também se aprofunda muito nisso. Então, esse livro aqui é em inglês, né? The Illusion of Choice, e que fala um pouco sobre a ilusão da escolha, né, com relação às nossas escolhas diante daquilo que a gente compra, que a gente consome na nossa vida, no nosso dia. Então, meio que mescla psicologia com marketing, né?
e que são dois assuntos que me interessam muito. Então, é outro livro que eu pretendo colocar nesse horário de estudo pela manhã. E só para dar mais um exemplo, O Ato Criativo também, de Rick Rubin, sobre a dimensão criativa, né, do ser humano também é algo que me interessa, essa dimensão artística criativa. Por isso que eu também busco desenvolver a minha realidade da escrita, né? Como vocês podem ver, tem uma máquina de escrever ali, uma máquina de escrever que foi herdada da minha mãe, assim, que ela tinha e estava guardada na casa da minha avó por muito tempo. E quando eu descobri, eu digo, não, eu quero, eu vou trazer para minha casa. E que ela ainda tá funcionando, eu só tenho que comprar aquele negocinho da tinta, sabe? Para poder datilografar. Quem sabe vão ter vídeos aqui no canal em que eu vou estar datilografando um pouco, né? Para poder trazer esse movimento da escrita, que eu acho muito interessante. Então, essa é a segunda parte do meu dia que eu dedico à leitura, que é esse segundo momento de leitura. E o terceiro e último momento de leitura que eu tenho é de leitura de literatura, que é antes de dormir. Então, por que eu coloco a literatura antes de dormir? Primeiro, porque é um momento em que você já está com a mente mais cansada. Então, eu nunca conseguiria colocar um livro, por exemplo, assim, de um assunto, por mais que eu goste daquele assunto, por mais que eu queira estudar e queira aprender sobre aquele assunto, mas simplesmente não encaixa na minha noite, porque na minha noite eu já tô com a cabeça cansada de estudo, de trabalho ao longo do dia e tudo, de exercício, de tudo que eu faço ao longo do dia, e faz com que eu pense um pouco mais lentamente, digamos, e que não consiga evoluir tanto naquilo que eu, por exemplo, poderia estar estudando. Mas eu coloco um livro de literatura, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Recentemente eu terminei de ler a série napolitana, né? A tetralogia napolitana. Então vou colocar o link aqui que eu falo um pouco sobre algumas das coisas que eu aprendi ao ler essa tetralogia napolitana de Elena Ferrante. É um livro contemporâneo, né? Uma série contemporânea, mas está sendo muito aclamada e que de fato tem uma escrita muito boa e que trata de temas muito importantes para a gente discutir nesse tempo. E fala do pós-guerra, né, ali na Itália, de duas amigas que viviam no pós-guerra ali na Itália. Eu falo mais sobre ele aqui nesse vídeo, tá bom? E depois de ter lido essa série inteira, que tipo, mais de 2.000 páginas que eu li aí na série napolitana, e que eu li de forma muito rápida até e tudo, eu resolvi dar um momento de ressaca literária para mim mesma, certo? Então, em vez de eu continuar com os livros que eu já estava querendo ler, por exemplo, livros clássicos da literatura mundial, eu fui para um livro de ressaca, digamos, que é esse aqui, Uma Noite na Livraria Morisaki. Que é um livro curtinho, tem, assim, 200 páginas, mais ou menos, e também é uma leitura mais espaçada, mas é aí que eu percebo o quanto minha mente está cansada nesse tempo, porque mesmo esse livro de 200 páginas, que eu poderia terminar, assim, em poucos dias, em menos de uma semana, porque se eu terminei um livro da série, eu terminei vários livros, assim, em uma semana eu li um livro de 400 páginas da série napolitana, sabe? Então, assim, se eu conseguir terminar um livro de 400, quase 500 páginas da série napolitana em uma semana, porque eu não terminaria esse em uma semana também, né? Então, assim, em menos de uma semana até e tudo. Mas eu pretendo terminar essa semana porque já está na minha lista A Mulher de 30 Anos de Balzac. Então, assim, esse livro já é o próximo, né? Já tá na fila. Assim que eu terminar esse, vou começar esse. Também nesse horário da noite. Por mais que seja um pouco mais denso, porque é um livro de Honoré de Balzac, né? É o primeiro livro de Balzac que eu vou ler. A Mulher de 30 Anos, que faz parte de uma série de livros também que ele tem, que é a Comédia Humana. Então, assim, que ele vai retratando a cultura francesa da época dele, né? E eu acho muito interessante, porque diante de todos esses livros que eu vou lendo e que eu vou aprofundando, principalmente literatura, eu consigo passar pela cultura de diversos países. Por exemplo, eu passei pela cultura da Itália com a série napolitana. Agora eu vou me aprofundar na cultura francesa. Com esse livro também eu consigo perceber um pouco da cultura japonesa, né? Por mais que pouco, porque o livro também é curto e não se aprofunda tanto nisso, mas você consegue perceber um pouco. Então, assim, eu acho que a leitura para mim é uma das melhores maneiras também de conhecer o ser humano. E não só conhecer o ser humano de forma abstrata, mas o ser humano de cada cultura, em cada época, de cada país, assim, né? Eu gosto muito de perceber
como o ser humano viveu, vive e viverá, né? Nas nossas vidas e tudo. Então eu gosto de me aprofundar em tudo isso e muitas outras coisas, só que para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou parar por aqui. Então, só recapitulando, tem 3 momentos de leitura no meu dia. O primeiro momento é de leitura espiritual, da palavra de Deus, de um livro espiritual, que pode ser também a biografia de um santo, pode ser vários tipos de livro que geram uma aproximação com Deus. Depois eu tenho um momento de leitura que está ali pela manhã ainda, por uns 30 minutos, em que eu faço uma leitura técnica, ou seja, técnica é uma palavra muito feia, eu acho, né? Mas eu acho que é a melhor maneira de conseguir me fazer entender com relação a isso, que é sobre algum assunto de estudo, uma leitura de estudo, digamos assim, em que eu não vou só ler, mas eu vou me deter na leitura e eu vou fazer resumos de cada capítulo, como esses aqui. Eu vou colocando post-its sobre os assuntos, vou falando, vou conversando comigo mesmo e com o livro, para que aquele assunto, para que aquela realidade possa realmente ser afixada por mim, né? Então, é uma leitura que demanda um pouco mais de tempo. Eu não vou só lendo e passando pelas letras, pelas palavras, mas eu vou estudando aquele livro de fato. E por último, o livro de literatura, né? Que é logo antes de dormir ali, porque minha cabeça já está um pouco mais cansada, mas para a literatura a gente sempre arranja um tempinho e a gente sempre consegue dar alguns minutinhos ali de leitura. Então depende muito esse tempo de leitura da noite. Quando eu estava lendo a série napolitana, a leitura ia me puxando tanto que eu ficava às vezes mais de 1 hora lendo. Agora, nesse tempo que eu tô com a mente um pouco mais cansada, eu tô lendo, acho que por 30 minutos, por aí, antes de dormir, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero saber, coloca aqui nos comentários como é a sua rotina de leitura, quais são os livros que você lê normalmente ao longo do seu dia, ao longo do seu tempo. Você gosta de ler mais de um livro ou você prefere ler só um livro por vez, sendo ele de estudo, de literatura ou espiritual, qualquer outra coisa. E eu vou deixar os links de todos esses livros aqui embaixo, os links da Amazon, que são para que vocês ajudem também o canal. Se vocês comprarem por esses links, vocês vão estar ajudando o canal, certo? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.